E falaram, eu vi alguma coisa sobre turbilhão. Agora o turbilhão, eu vou explicar para vocês. O calibre turbilhão, na verdade, não é um calibre muito simples de se produzir, tá? O calibre turbilhão é um dos maiores, assim, segundo lá no século XIX, tá? Começo do século XX, eles começaram a verificar que um grande, como é que fala? Uma das grandes preocupações dos relojoeiros, dos mestres relojoeiros para construir um relógio era a gravidade. Então, dependendo de como você tem um relógio, por exemplo, se você tem um relógio sempre assim ou sempre assim, dependendo da posição que ele está, ele exerce uma força maior ou menor em cima dos eixos. E o que acontece com isso? Havia o desgaste dos eixos. E com o desgaste dos eixos, o relógio começava a parar de funcionar. O que venceu o desgaste dos eixos? Nós temos, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, nós temos vários furinhos aqui. E cada furinho desse, nós temos um eixo aqui dentro. Tá? O que venceu um eixo? Eixo é esse pino que segura a roda, certo? Então, o que acontece? O eixo ia gastar, como ele funciona aço com aço, conforme você deixa aqui, a tendência é que ele comece a gastar para baixo, certo? E comece a fazer um furo virar oval, ele não fica mais redondo, ele fica oval. Então, isso aí seria o grande, como é que fala? A grande preocupação dos relojoeiros da época. Então, eu agora não lembro se foi Breguet ou se foi o Patek que inventou o sistema turbilhão. Eles começaram a pensar o seguinte: se o mecanismo ficasse rodando, tá? Ficasse rodando, né? Principalmente o balanço ficasse rodando e não ficasse parado num lugar só, o desgaste dele seria uniforme. Pensa bem agora. Então, quando você pega ali, você pega o relógio. Se você deixa ele nessa posição, ele vai desgastar só a parte de baixo. Então, se ele estivesse rodando, tá, o desgaste seria uniforme. Essa que foi a visão que eles tiveram, tá? Mas, aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a pensar justamente num sistema que o balanço conseguisse rodar, tá? Enquanto ele estivesse funcionando e fazer com que o mecanismo todo funcionasse, certo? Só que, a princípio, teoricamente, é uma coisa bem simples de fazer. Só que, na hora de botar em prática, existe N complicações a ser criadas a mais. Isso deixava o relógio extremamente caro. Era extremamente caro você ter um relógio de turbilhão. Até hoje é um relógio extremamente caro a ser produzido. Então, hoje, quando a gente fala de um relógio de turbilhão, nós estamos falando na casa de 6 dígitos. Nós estamos falando de 100, 200, 300 mil reais, às vezes na casa até de 7 dígitos, tá? Então, nós estamos falando de um relógio de alta performance e assim mesmo eles não conseguiram deixar o relógio mais preciso por conta do turbilhão, certo? Porque é extremamente difícil de você regular o relógio, visto que além da roda, do balanço estar rodando, a roda toda está rodando junto com ele. Então, com isso, ficava muito difícil de você acertar o ponto exato, tá? Então, além dessa batida aqui do balanço, ele tinha que contar a rotação da roda, tinha que contar com os cálculos, ficava muito mais complicado para se fazer. Então, por conta disso, ele acabou caindo, como é que fala, num relógio, como é que fala, apesar em teoria, ser um relógio extremamente, e deveria ser extremamente preciso, ele acabou se tornando inviável por conta do custo e da complicação de se fazer. Só que as grandes empresas relojoeiras do mundo, todas elas criam, exatamente, certo? É o que eu estava falando, o turbilhão foi criado justamente para evitar a gravidade. Só que, como ele fica extremamente caro, difícil de ser regulado, e, como é que fala? E assim mesmo, a precisão dele não fica tão grande, certo? Ele foi cair em desuso. Só que as grandes empresas relojoeiras do mundo inteiro começaram a criar o turbilhão para mostrar para os outros: olha, nós conseguimos fazer. Então, aí começa lá
né, o Breguet, Patek, as indústrias suíças, cada um cria o seu turbilhão justamente para mostrar para os outros, eu consigo fazer, os nossos mestres relojoeiros são top que conseguem fazer. Essa que era a grande, então era quase como se fosse uma vitrine. E isso também, a Seiko também entrou e eles criaram o turbilhão da Seiko também. Hoje é o turbilhão, ele não ganha a marca Seiko, eles ganham a marca Credor, tá? Que é da Seiko também. Um dos grandes relógios, hoje em dia, tá? Se vocês, depois que terminarem o vídeo, vocês procuram Jacob, agora eu esqueci, é Jacob, tá? J-A, deixa eu escrever aqui, Jacob, isso, procura turbilhão Jacob. Esses turbilhões são excepcionais, são lindos de ver, sabe? Se vocês gostam de relógio mecânico, não deixa de procurar essa marca, Jacob. Você vai ficar de queixo caído com a precisão dos movimentos que eles criam nos relógios. São verdadeiras obras de arte, tá? Em questão de turbilhão. Aí por que é que os turbilhões caíram fora de moda, tá? Foi por conta do advento dos rubis, tá? Por que o advento dos rubis destruiu os relógios turbilhão? Porque justamente os rubis evitavam, isso mesmo, Jacob and Chio, isso mesmo, tá? Os rubis evitavam o desgaste dos eixos. Então, na ponta dos eixos aqui, se vocês veem no seu relógio embaixo, você vai ver que está cheio de pontinho vermelho. Cada pontinho vermelho é um rubi que está em cima justamente de um eixo. E como a pedra, tá? O eixo trabalhando em cima da pedra de rubi, ele não desgasta, o desgaste é menor, então isso fazia com que tivesse uma longevidade maior. Então não havia mais a necessidade de você ter um turbilhão, tá? Então o turbilhão, eles criaram uma maneira mais barata de manter de conter o desgaste dos eixos com o próprio rubi. Então, por isso mesmo que o turbilhão acabou se tornando uma obra de arte para poucos, né? Então, quando a gente está falando de turbilhão, igual eu falei, nós estamos falando de relógios de 6 dígitos, nós estamos falando de relógios acima de 100 mil reais, são relógios impressionantes, tá? E se você gosta de horologia, busca os modelos Jacob CO, que são ótimos, são excepcionais. Esses modelos aí, assim, eu fico maravilhado a cada vez que eles lançam um modelo diferente, porque eles não lançam um modelo, eles fazem poucos modelos de cada, é muito impressionante e os preços são exorbitantes, beleza? Bom, isso aqui é mais ou menos os tipos de calibre. Se vocês gostaram, o bate-papo ficou bem legal, principalmente por conta do turbilhão. Eu não estava preparado para falar sobre o turbilhão, mas como saiu o assunto do turbilhão, eu gosto muito de relógio, eu já tinha estudado sobre o turbilhão há muito tempo.